Olá, bem-vindos ao História Oral Podcast. Hoje vamos falar sobre um fenômeno econômico devastador que moldou o Brasil e a América Latina nos anos 80, a hiperinflação. Você já imaginou o que é receber seu salário e correr para o supermercado porque amanhã seu dinheiro pode valer menos? Esse foi o cenário para milhões de brasileiros. A hiperinflação é uma situação extrema onde os preços sobem tão rapidamente que o dinheiro perde valor em questão de dias ou até horas. Nos anos 80, no Brasil, chegamos a ver uma inflação anual que superava os 1000%. Isso significa que, em média, os preços dobravam em menos de um mês. Hoje, vamos entender o que causou esse caos econômico e ouvir a história de alguém que viveu intensamente cada um desses dias. Primeiro, vamos entender o que é a hiperinflação. Para isso, vamos voltar um pouco no tempo. Nos anos 80, muitos países da América Latina enfrentavam crises fiscais. No Brasil, tivemos sucessivas tentativas de controlar a inflação com planos econômicos, congelamentos de preço e mudanças de moeda, mas nenhum deles deu certo. A hiperinflação acontece quando o governo emite dinheiro para cobrir déficits, mas não tem uma política monetária rígida o suficiente para evitar que a moeda se desvalorize. Mas o que isso significava na prática? Significava que entre o início e o final do mês os preços podiam triplicar, os salários não acompanhavam e cada dia era uma corrida para fazer o dinheiro render. O mais curioso é que, apesar das dificuldades, as pessoas precisavam se adaptar para sobreviver. E agora, para entender um pouco o impacto no dia a dia, vamos ouvir uma história de quem viveu nessa época. Hoje estamos aqui com a Esté, que vai compartilhar um pouco sobre como era viver durante os anos de hiperinflação. Ela nos contará sobre os desafios de viver o dinheiro evaporar em questão de horas. Olha, eu lembro bem, era uma loucura. Você recebia o salário e a primeira coisa que fazia era ir ao mercado, porque todos os dias os preços subiam. Eu já cheguei a ver o preço do leite mudar enquanto eu estava na fila do caixa. Literalmente, o valor marcado na prateleira não era mais o mesmo quando eu pagava. Nossa, isso era comum? Sim, é muito comum. Havia até uma tática que todos usavam. A gente comprava o básico para o mês logo que recebia. Não dava para economizar, porque economizar era ver o dinheiro desaparecer. Meu pai, por exemplo, passou a comprar comida em grandes quantidades e armazenar, mas muitas vezes os produtos não duravam até o fim, e a inflação não perdoava ninguém. Além dos produtos básicos, como era a situação de outros itens como o aluguel, por exemplo? Os aluguéis eram outro problema. Muitos proprietários começaram a cobrar em dólar ou exigir reajustes semanais. Comprar um imóvel era impensável, porque a gente nunca sabia quanto dinheiro iria precisar para o mês seguinte. Meu sonho de comprar a casa própria acabou ali. E o que vocês faziam para proteger o que tinham? Bom, a gente tinha que se virar. Guardávamos em dólares ou ouro, quando dava. Muitas vezes as lojas colocavam etiquetas ou lápis para que pudessem mudar os preços mais rápido. Eu lembro que tudo era feito na base do improviso e da criatividade. Obrigada, Esther, por compartilhar essas histórias tão reais e impactantes. Hoje, olhamos para esses tempos como um dos capítulos mais caóticos da nossa história econômica. Mas o que essa experiência deixou de legado? Acredito que muita gente desenvolveu um certo ceticismo em relação ao governo e à economia. Lembro que quando começou o Plano Real, minha família não acreditava que ia dar certo. Era o medo de que tudo aquilo voltasse, sabe? E é interessante ver como essa experiência marcou uma geração inteira. Hoje, aprendemos que a política econômica precisa de controle fiscal e bancos centrais independentes para manter a inflação sob controle. Mas é preciso lembrar que, para muita gente, esses conceitos abstratos tiveram um impacto real na vida cotidiana. Esperamos que esse episódio ajude a entender o que é viver numa hiperinflação e por que é tão importante manter a estabilidade econômica. E obrigada, Esther, e a todos que nos escutam.